Um bom dia e um feliz sábado para todos. É sempre uma alegria estar nessa igreja, rever amigos queridos de muito tempo. O reverso da moeda é eu me lembrar de que a primeira vez em que me dirigi a essa congregação foi em 1981. Aqueles que são rápidos em fazer contas entenderão rapidamente também o porquê dos cabelos brancos, aqueles poucos que sobraram. Mas a cada vez que venho aqui, encontro pessoas queridas, faço novos amigos e considero isso um grande privilégio, pelo qual eu agradeço sinceramente o convite. O mais beneficiado por isso tudo sou eu, podem ter certeza. Eu estava aqui assentado, prestando muita atenção nas crianças, na historinha que foi contada para elas. Eu invejo as crianças. Esse é um costume que tem sido adotado pelas igrejas adventistas ao redor do mundo. Sempre uma parte do culto tem sido dedicada às crianças e geralmente se conta uma historiazinha. E eu as invejo porque eu gosto de histórias. Mas raramente histórias são contadas para nós adultos. E eu achei por bem hoje reparar esse grave erro e resolvi contar-lhes uma história. Uma história para adultos, mas é mais difícil contar história para adultos. Adultos são mais exigentes, nós adultos perdemos um pouquinho da nossa imaginação, né? Então as histórias têm que ser um pouco mais racionais, lamentavelmente, e não podem ser repetidas. As crianças adoram histórias repetidas. A minha filha, quando era muito novinha, ela gostava muito que eu contasse sempre a mesma história. Ela preferia a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. E eu contava diversidade, mas ela no final queria que eu contasse essa para ela, né? Vez após vez. Uma história que nasceu lá, dizem os historiadores, pelo século X, a primeira menção que se tem registro dessa história, né? E que tem uma lição, né, dos perigos que a floresta tem para meninas desacompanhadas. E as florestas estão por aí o tempo todo, e as meninas desacompanhadas têm que ser até hoje cuidadosas, não é? E eu repeti essa historiazinha para ela. Mas para adultos não se pode repetir histórias, porque se tornam enfadonhas. E eu preciso de uma história que seja original para prender a atenção de vocês. E eu procurei na Bíblia alguma história que talvez vocês não conhecessem. E achei difícil isso, porque vocês são muito conhecedores das Escrituras Sagradas. Aí então eu falei, bem, eu vou perguntar. De repente eu encontro uma história que vocês ainda não conhecem e sobre a qual eu possa falar um pouquinho. Aí eu pensei comigo, bem, vou perguntar o seguinte: vocês por acaso conhecem a história de um menino que foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito? Vejam, é difícil, né? Vocês sabem qual é essa história. Como é que se chama o menino? José, tá bem. Quem sabe, então, a história de um homem que foi engolido por uma baleia? Jonas. Essa também não é boa. As crianças todas sabem da história. Mas a história que compara pombas com vacas. Alguém conhece? Opa, então talvez essa seja uma história boa para nós. Uma história bíblica sobre a qual podemos conversar. Eu os convido então a abrirem um livro que tem essa história. O livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Essa é uma joia preciosa da literatura que nós encontramos na Bíblia. Nós o chamamos de livro, mas é apenas um conto com uma única página na Bíblia. E nós geralmente associamos esse livro com a história do homem que foi engolido pela baleia. Mas vocês vão perceber que não é disso que esse livro fala.
Jonas capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Uma parte significativa da Bíblia não foi traduzida. Nós temos a Bíblia em português, mas ela não é totalmente traduzida. Uma parte, e é uma parte bastante grande, não foi traduzida porque nós não temos o costume de pensar em nomes como tendo significados. E se alguns nomes bíblicos fossem traduzidos, eles seriam longos demais. Por exemplo, falar assim: o homem que lutou contra Deus e venceu. Esse é o nome, Israel é basicamente esse o significado do nome de Israel. É mais fácil deixar o nome sem tradução, porque tornaria o texto muito pesado. Então os tradutores resolveram não traduzir os nomes, e ao fazerem isso, eles sacrificaram o significado de algumas histórias que dependem do significado do nome. Jonas, por exemplo, significa pomba. E os leitores para os quais esse texto foi dirigido, ao lerem que esse homem se chamava pomba, uma imagem já veio à sua mente. Porque os animais tinham significados, eles simbolizavam valores. Pomba na Bíblia tem um significado muito marcado. Nós encontramos várias referências à pomba na Bíblia. Noé, quando estava lá na arca, cheia de animais, selvagens e domesticados, ele escolheu um deles. Qual foi o privilegiado? Uma pomba. E ele soltou a pomba para ver se ela encontrava a terra seca, e a pomba voltou. Dentre as aves que Deus autorizou para serem sacrificadas, oferecidas em oferta, símbolo de pureza, símbolo de oferta aceitável a Deus, qual era essa avezinha? Era a pomba. E nós encontramos, eu gosto desse texto, eu vou ler, talvez a melhor expressão do que pomba significasse no imaginário popular dos judeus daquela época. Está no livro de Cantares. Esse é um livro, é uma canção de amor, em que palavras carinhosas são expressas pelo amado e pela amada. Eles trocam carinhos com as suas palavras. E eu os convido a ler algumas dessas frases de amor do livro de Cantares. Cantares capítulo 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada. Qual é a palavra que o namorado usa para descrever a figura da amada? Pomba minha. Que coisa bonita, não é? É o símbolo de pureza, é o símbolo de beleza imaculada. Ele ainda usa a palavra imaculada. Pomba. A palavra imaculada, que está intimamente associada à palavra pomba, é a palavra tam, que é também usada muitas vezes na Bíblia. É dito, por exemplo, no livro de Jó, que Jó era um homem tam. Na nossa tradução para o português, Jó era um homem reto, sem mácula. Tem que ver com o caráter, com a integridade. Quando, portanto, o livro de Jonas começa desse modo, que esse homem se chamava Jonas, todo esse imaginário veio à mente do leitor. Quem era esse indivíduo? Era um homem íntegro,
um homem reto, portanto, algo admirável. E ele não era apenas isso. É dito que ele era Jonas, filho de quem? De Amitai. Amitai é mencionado em outro texto, um único outro texto da Bíblia, e esse nome também tem um significado. O radical tem que ver com a palavra verdade. Imaginem, a pomba, filha da verdade. Que nome! Uma pessoa assim suscita um quadro de imaginação. Esse era o indivíduo sobre o qual a história iria falar. Eu imagino que o leitor deva ter se associado, ter sentido simpatia por esse indivíduo logo de começo, logo no início do relato. A intenção do autor, evidentemente, era de captar, de conquistar a simpatia do leitor. Porque os leitores eram o povo judeu. E ao se falar de um homem que era reto, filho da verdade, um homem íntegro, isso era para o imaginário do povo a representação do próprio povo. Os judeus tinham muito orgulho do que eram. Se nós pegarmos o livro de Deuteronômio, há uma descrição sumária do conceito que esse povo tinha de si mesmo. Deuteronômio capítulo 4. Como é que o povo de Israel, lá na antiguidade, se percebia? Como é que eles se viam? Eles se viam sob a ótica desse texto bíblico aqui. Deuteronômio capítulo 4, versos 7 e 8. Moisés, falando em nome de Deus, dizia: que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que gente existe tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Que nação existe como nós? Quem é como nós? Nós somos a nata da sociedade. Nós somos a melhor das nações. Nós somos a mais sábia, nós somos os guardiões da sabedoria revelada, os guardiões do livro sagrado. Nós somos o que há de melhor, privilegiados, escolhidos por Deus. Nós somos pomba. Nós somos Jonas, filho de Amitai. E o leitor disse: bom, esse livro está falando de nós, obviamente, né? Vamos prestar atenção na história. Mas eu creio que nesse entusiasmo eles devem ter perdido um detalhezinho que o autor do livro colocou ali para já alertá-los do conteúdo, quem sabe já abrir uma porta para a natureza do que viria. Jonas não era filho simplesmente da verdade. Jonas era filho de Amitai. Em hebraico, o i é indicativo do possessivo. Jonas era filho da minha verdade. Isso é significativo, embora o livro no começo não dê sugestão do que isso signifique. Mas ele já indica que existem pessoas que têm a sua verdade. Se eu tenho a minha verdade, isso sugere que ela não é generalizada, não é? Que existe a verdade do outro. Mas isso passou despercebido, creio eu, para os leitores no início. E a história então continua. Essa pomba começa a comportar-se de uma maneira estranha. Verso 3 diz: mas Jonas... Verso 2, digo melhor. Deus diz para Jonas: levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A pomba, filha da verdade, recebe um mandado de Deus. Vá à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade se levantou contra mim.
Novamente, uma outra imagem, eu creio, formou-se na mente do leitor. Por um lado, a pomba, símbolo do que há de melhor, e agora Nínive, símbolo do que havia de mais terrível e de pior naquela época. Quem era Nínive? Nínive era a capital de um império muito poderoso. Um dos maiores impérios da antiguidade. O império que dominou a maior parte da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, grande parte do norte da Mesopotâmia, onde hoje é a Síria, dominou todo o território do que hoje é Israel, a Jordânia e parte do Líbano, e chegou a fazer frente ao poderosíssimo império egípcio. E eles eram conquistadores inclementes, conquistadores terríveis. Aqueles que visitaram já o Museu Britânico, existe lá um painel muito grande, ocupa uma sala 2 vezes maior do que esse templo. E os painéis foram retirados do palácio de Nínive. E eles estão, esses painéis colados na parede, os painéis originais, lá do palácio de Nínive, trazidos. E quando vocês param, olham cada cena daquele painel em alto relevo, está a descrição de batalhas travadas pelos assírios. E nós vemos ali como eles eram cruéis. Homens espetados na ponta de varas, homens decapitados, crianças sendo batidas com a cabeça dela nas pedras para quebrar a cabeça das crianças. Não é sem razão que eles eram temidos, causavam terror só de o nome ser ouvido. E eu creio que o leitor, ao ler isso aqui, que a pomba, filha da verdade, deveria agora voltar-se contra Nínive e falar contra as maldades de Nínive. Novamente ele sente empatia com a história, ele se sente entusiasmado com o que vem a seguir, porque ele está identificado com a pomba. E contudo, Jonas, a pomba, tem a sua verdade. Ela é filha de Abitai, a minha verdade. E ela se comporta de um jeito estranho. Verso 3 diz que Jonas levantou-se. Porque o verso anterior, Deus diz, pomba, levanta-te. E agora é dito que ele levantou-se. Mas levantou-se para fugir. A pomba, que deveria ser esse símbolo de toda virtude, na verdade, desse momento foge. E ao invés de ir para Nínive, que ficava lá no Oriente, ela vai para o porto de Jope e pega o navio para o extremo Ocidente. Jope ainda hoje é um porto. É um lugarzinho bucólico, muito bonito, pequeno. Mas quem o visita, eu fiz isso algumas vezes, eu gosto de me sentar no porto, olhar os barquinhos ali, os pescadores saindo com o barco, imaginando Jonas entrando num daqueles barcos. Era uma costa dominada, o comércio marítimo era dominado pelos fenícios. Eles tinham cidades em vários locais ao longo da costa do Mediterrâneo. E a história diz que Jonas pagou a passagem e entrou num daqueles barcos e disse, me leve para longe de Deus, eu quero ir para longe de Deus. E assim ele foi. A história, vocês a conhecem, é dito que Deus levantou uma tempestade no mar, e o barco estava a ponto de sossobrar, e os marinheiros estavam aterrorizados com a perspectiva de morrerem, e começaram, o texto diz isso, começaram cada um deles a orar para o seu Deus. Naquela época os deuses, eles eram deuses nacionais, cada nação tinha o seu Deus.
E essa referência bíblica sugere que havia ali, portanto, marinheiros representantes de várias nações, porque cada um orava para o seu Deus. E a história diz que Jonas, contudo, talvez deprimido com a situação, caiu num sono profundo. Ele foi lá para a parte de baixo do pequeno navio e dormiu profundamente. E o chefe, o capitão do navio, o achou lá e disse: escuta, como é que você consegue dormir com uma tempestade dessa? Estamos todos a ponto de morrer. Ore também ao seu Deus. E voltou para lá e as atividades para tentar salvar o navio continuaram, jogaram a carga no mar. E Jonas estava tranquilo, até que finalmente os marinheiros disseram: vamos tirar a sorte aqui, porque alguém aqui está causando isso. E jogaram lá, talvez o dado, e a sorte apontou que Jonas era o responsável. E eles foram interpelar Jonas. E Jonas não tinha mais como esconder a história. Ele contou a história para eles. Eles disseram: o que você fez conosco? O que nós precisamos fazer agora para aplacar a ira do seu Deus? O seu Deus, Jonas havia dito a eles, é o Criador dos céus, da terra, do mar. Portanto, Ele tem poder sobre o mar. O que precisamos fazer para que Ele acalme o mar? E Jonas disse: olha, me jogue no mar. Me jogue no mar. E o mar vai se acalmar. O que vocês acham que os marinheiros fizeram? O que vocês acham que os marinheiros fizeram? Jonas estava pronto para morrer. E os marinheiros, contudo, tiveram uma reação surpreendente. Capítulo 1, verso 13. Entretanto, os homens continuaram remando, esforçando-se por alcançar a terra. Embora a salvação deles dependesse de sacrificar Jonas, eles preferiram adoradores de vários deuses, que para o leitor eram todos deuses falsos. Adoradores de deuses falsos resolveram agir com misericórdia para com Jonas. E continuaram remando, eles não fizeram o que Jonas havia dito. Continuaram remando, mas a história continua e diz que a tempestade foi se avolumando. E eles disseram: bem, pelo jeito nós temos que obedecer Jonas mesmo. E com muita relutância o jogaram no mar. Usaram de misericórdia enquanto podiam. E no mar Jonas foi engolido por um grande peixe. Não se esqueçam que a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de matemática, de física. Peixe é qualquer ser que nada. Podia ser um mamífero, não exatamente um peixe, mas não importa, isso não é relevante para a história. A história diz que um animal marinho engoliu Jonas. E lá no meio daquela confusão, no ventre chamemos de baleia, corroído pelos sucos gástricos do animal, Jonas orou a Deus. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu vou cumprir os meus votos. E novamente a palavra misericórdia aparece na história. E se não a palavra, o próprio conceito. A primeira vez são os ímpios adoradores de deuses diversos que agem com misericórdia para com Jonas. E agora é Deus usando de misericórdia para com Jonas. 2 vezes Jonas é objeto da misericórdia. E Deus faz com que o animal o expila na praia e Jonas está livre.
E o capítulo 3, verso 1 diz que novamente a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive, proclama contra ela. E pela segunda vez Jonas se levanta, e dessa vez ele vai para a direção certa, ele vai para Nínive. Faz uma longa viagem, são muitos quilômetros, a pé, e ele chega em Nínive e começa a dizer aquilo que Deus ordenara que ele fizesse. Capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: no primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, e ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele foi na cidade de canto a canto, anunciando que por causa da maldade dos assírios, por causa da maldade que vocês cometem contra os povos, por causa de sua violência, da sua inclemência, vocês serão destruídos. E os ninivitas tiveram uma reação surpreendente. O verso seguinte diz, verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E então ele fez uma proclamação, que se divulgou por toda a cidade: por mandato do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Ele pediu que a cidade toda se convertesse. Mas não apenas os homens, observaram isso? Ele disse: vocês todos devem se vestir com roupa de saco, que era naquela época expressão de consternamento, de contrição, de arrependimento. Vistam-se de saco, sentem-se nas cinzas e clamem ao Deus de Jonas, o Deus da pomba, para que ele tenha misericórdia de nós. Novamente o conceito de misericórdia aparece no livro. Jonas havia sido objeto de misericórdia 2 vezes já. E agora são os ninivitas que clamam por misericórdia. E inclusive os animais. A palavra usada para animais nesse caso é a palavra hebraica Behemá. Behemá é uma palavra genérica, não significa a nenhuma espécie de animal. Significa animais grandes, quadrúpedes. E essa palavra poderia ser traduzida como vacas. E aqui estão elas. E aqui se faz um contraste muito curioso entre a pomba Jonas e as vacas ninivitas. Porque enquanto Jonas está ali cumprindo meio que contra a vontade, a ordem de Deus, voluntariamente os ninivitas, inclusive as vacas, se vestem nessa história de trapos e clamam a Deus com piedade, com sinceridade de coração. Vacas piedosas. Conseguem conceber isso? Porque vacas na Bíblia também têm um simbolismo. O que vem à mente quando na Bíblia, naquela época, o que se vinha à mente quando se imaginava uma vaca, um animal quadrúpede? Ainda hoje, esse animal não tem uma boa reputação, né? Se vocês quiserem ofender alguém, chame esse alguém
Ora, não se faz isso. E naquela época não era muito diferente. O Salmo 73, perdoe-me, o Salmo 73, por exemplo, é uma das várias referências ao conceito que esses animais grandes, de 4 patas, tinham. Salmo 73. Verso 22. Diz o salmista: eu estava embrutecido e nada sabia. Eu era como um berremá. A palavra hebraica aqui. Eu era como um quadrúpede. Eu estava embrutecido, eu nada sabia. Esse era o conceito que se tinha de um animal embrutecido. E agora nós vemos ali em Nínive, até os brutos clamando a Deus, se submetendo a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. O que se esperaria que a pomba fizesse numa situação dessa? O que se esperaria da pomba? É dito que, na história de Jonas, que quando Deus viu a cidade inteira arrependida, ele mudou seus planos e disse: não vou destruir mais a cidade. Porque eles se converteram nos seus maus caminhos, e eu vou recebê-los de volta como filhos. Se há uma mensagem que transpassa a Bíblia de capa a capa, e que nós repetimos na igreja, às vezes, sem nos darmos conta bem do que ela significa, é de que Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Embora nós não consigamos fazer diferença entre uma coisa e outra, é difícil para nós fazermos isso, mas Deus faz. Porque todos os seres humanos são seus filhos, independentemente de raça, independentemente de idade, independentemente de condição social, independentemente de crença, independente de religião. São todos filhos de Deus. E Ele os repreende porque Ele quer tirá-los das suas ideias equivocadas, dos seus costumes equivocados, do seu estilo de vida degradante, do prejuízo que eles causam para outras pessoas. Mas Deus ama a pessoa e se entristece porque ela não está nos seus caminhos. E Ele busca salvá-las. E Ele suscita uma pomba, símbolo de virtude, exemplo de verdade, para fazer esse trabalho. E a pomba, quando vê a cidade inteira se convertendo, do rei até o berremá, até o quadrúpede, ao invés de alegria, a história diz que Jonas ficou decepcionado. E ele novamente ora a Deus. E agora, na sua oração, ele revela o segredo da sua fuga. Ele não estava com medo dos assírios, não era por medo que ele fugia. A pomba não era covarde. Ela fugia por uma outra razão, e na oração ele expressa qual é a razão. Ele disse: Senhor, como é que o Senhor me deixa numa situação dessa? Eu falei que eles iam ser destruídos, e agora o Senhor muda de ideia, como é que eu fico? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, e por isso eu fugi. Porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem, porque ele sabia que se eles se arrependessem, Deus os receberia de volta, Deus os perdoaria. O que a pomba queria era a destruição daqueles que são diferentes, daqueles que pensam diferente, daqueles que agem de maneira diferente. Nós amamos as coisas boas, detestamos as coisas ruins, mas nós queremos jogar a água suja junto com a criança junto, né? A gente não tolera pessoas que são diferentes da gente, nós não
Nós temos essa dificuldade de amar quem não é amável, de ser tolerante com quem é intolerável. E aquele homem que havia sido objeto de misericórdia por parte dos ímpios lá no barco, aquele homem que havia sido objeto de misericórdia por parte de Deus ao libertá-lo do peixe, aquele homem que era pomba, filho da verdade, tinha a verdade dele, e não quis ser misericordioso. E a história diz que ele saiu da cidade amargurado, e fez uma cabana lá no deserto, lá do Oriente. E Deus, na sua sabedoria, quis ensinar uma lição para ele. E fez nascer uma planta. A planta cresceu, fez uma sombra gostosa. E a história, ela seleciona as palavras com muito cuidado. É dito que ele ficou excessivamente feliz. Jonas ficou excessivamente feliz com a sombra sobre a sua cabeça. E Deus deixou ele aproveitar a sombra por algum tempo. Mas daqui a pouco veio um bichinho, comeu a raiz da planta e a planta se secou. E o sol escaldante bateu na cabeça de Jonas. E ele amargurou-se mais ainda. Ele disse, é melhor morrer do que viver. Eu não quero mais viver. E reclamou, e lamentou. E Deus disse para ele, Jonas, é razoável que você sinta tanta dor e tristeza pela morte de uma boboreira e não tenha nenhuma sensibilidade pelos habitantes de Nínive, que são filhos meus que eu criei. O texto final do livro de Jonas, e eu quero lê-lo, que eu acho que são palavras que devem nos fazer refletir. Jonas capítulo 4, verso 10. Disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito berema, muitas vacas. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade. O livro de Jonas não é a história de um homem que foi engolido pelo peixe. O livro de Jonas é a história de pombas que por serem privilegiadas, por terem sido dotadas de maior capacidade, de mais bênçãos, acabam se tornando arrogantes, acabam se tornando intolerantes, vaidosas, prepotentes e indiferentes para as necessidades alheias. A história de Jonas é a história de indivíduos e de organizações privilegiadas. Por que Deus concede mais bênçãos sobre um do que sobre outros? Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, eu te abençoarei a toda a tua descendência, e por ti serão benditas todas as nações da terra. Os privilégios que Deus concede são instrumentais. Eles visam abençoar a todos. Mas no caso da pomba, que representava um povo inteiro, parece que o efeito não foi esse. É um povo que se orgulhava das suas vantagens, das suas virtudes, da sua verdade. Nós somos o povo de Deus. E se esqueceram que eles foram chamados e dotados com isso tudo para serem instrumentos de Deus para abençoar os outros, os menos favorecidos.
os menos capazes, os que não tiveram oportunidade de conhecer o que eu conheço, aqueles que precisam de ajuda para mudar o seu estilo de vida, mudar a sua condição de degradação, mudar a sua condição social e se tornarem melhores pessoas, como é o plano de Deus. Essa atitude parece que permeou o povo de Deus da antiguidade. E é surpreendente que esse livro esteja na Bíblia, porque esse é um livro que foi colecionado por aquele povo. E esse livro aqui não fala muito bem daquele povo. E é surpreendente que Deus tenha, na sua misericórdia, preservado esse livro para nós hoje. E eu me pergunto, por que Deus preservou na Bíblia o livro de Jonas? Eu não preciso disso. Ou preciso? Ou será que, na minha condição de pomba pura, dono da verdade, igreja remanescente, povo de Deus, 144 mil, eu me sinta tão seguro e olhe com tão pouco caso para os outros que não têm essa luz que eu tenho. E eu me enclausure no meu mundinho, na minha bolha d'água, e esqueça que o que eu recebi é para ser distribuído, é para ser compartilhado. As bênçãos de Deus, elas vêm com responsabilidade. E Deus espera que nós sejamos instrumentos em suas mãos. Essa atitude permeou o povo de Deus no passado, ao ponto de quando Jesus conversava com o povo de Deus da sua época, e os repreendia com muito amor, eles diziam, para com isso, nós somos filhos de Abraão. Não precisamos de mais nada, nós somos filhos de Abraão. Nós somos o povo de Deus, não precisamos de mais nada. E ficavam ali, dando volta ao redor do seu próprio umbigo, cantando para si mesmos, fazendo cultos para si mesmos, fazendo os programinhas, os potlucks, as festinhas de igreja para si mesmos. Um povo voltado para si mesmo, esquecendo de que há uma cidade de Nínive lá fora, que Deus ama e que Deus quer salvar. E Deus disse, vocês são filhos de Abraão. Pois é, mas Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão, se Ele quiser. E essa atitude é tão insidiosa, que ela contaminava até mesmo os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi com eles para o cenáculo, subiu as escadas, eles estavam cansados, os pés empoeirados. E era costumeiro naquela época que quando viajantes chegassem, quando eles tinham um certo status social, como os discípulos achavam que tinham, né, porque eram seguidores do Mestre, do Messias, do futuro rei de Israel, eles se achavam ministros de Estado, prontos para serem empossados. Sentaram-se todos nas cadeiras, pombas com peito estufado, virtuosos. E era costumeiro que naquela época, que quando uma situação dessa se formava, que escravos viessem, para aliviar um pouquinho o cansaço da viagem, lavasse os pés dos indivíduos, né? E os servisse, desse pão e vinho. E se sentaram todos ali e olharam um para os outros e não tinha escravo. Eles eram pombas, eles não iam se submeter a fazer trabalho de um berremá. Mas tinha um berremá ali, e o nome dele era Jesus. E Jesus olhou e ninguém se mexia. Jesus foi lá e pegou a bacia, pegou a água, pegou a toalha,
e começou a lavar os pés das pombas, os pés dos discípulos. E ele repetidamente, ao longo do seu ministério, disse: olha, se vocês quiserem ser os primeiros, vocês têm que ser os últimos, têm que ser aqueles que servem. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser aquele que serve. Para mim está muito óbvio porque que Deus preservou esse livro na Bíblia para o século 21. Porque Ele sabia que nós precisaríamos disso. Eu desconfio, irmãos, que nós temos negligenciado a oportunidade de sermos úteis para a sociedade. Nós temos negligenciado a missão que Deus nos deu, de sermos luz. E luz não se coloca debaixo da cama. Negligenciado o privilégio, que é também responsabilidade, de sermos sal da terra. E o sal tem que ser misturado, tem que se misturar com o que não está salgado. O sal no saleiro, para que serve? Eu gosto, quando viajo por aí, quando estou cansado de ir a uma igreja. As nossas igrejas estão sempre fechadas. Eu vou às igrejas católicas, eu sento, a porta está sempre aberta, é tão gostoso isso. Eu sento lá nos bancos, faço a minha oração, medito um pouquinho e vou embora. Nós deveríamos ser um povo de portas abertas. Nós deveríamos estar abertos para o mundo. Não temos medo do mundo, não temos medo de Nínive. E não orarmos pela destruição dessas pessoas, nós temos que orar pela sua salvação. E não nos alegrarmos pela desgraça que está acontecendo no mundo. Bem que eu falei, está vendo? Eu falei que ia destruir. Eu falei que está errado, eu falei que não deve fazer isso. Estão fazendo, bem feito. Pombas, como nós temos que aprender com as berremás, e são misericordiosos, mais do que as pombas. Esse livro é um amoroso tapa no rosto do povo de Deus, dizendo para nós: saiamos da nossa poça d'água, coloquem-se nas mãos de Deus para ser uma bênção, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Seja uma pessoa que ajude as pessoas a serem melhores pessoas. Seja pomba, não apenas de rótulo. Seja símbolo da paz, aonde você for. A minha oração por mim tem sido que eu seja isso nas mãos de Deus. E essa tem sido a minha oração pela minha igreja. A vaidade, ela cega. Lá no Apocalipse é descrito como será a igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias seria aquela igreja que diria: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Ó, como é que eu sou bonzão aqui, ó. Eu sou o cara. Eu sei a verdade. Eu conheço as profecias de Daniel e Apocalipse. Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo. Vocês não. Vocês são ignorantes, vocês são tudo berreba. Eu é que sou o cara. A verdade cega. Deus quer tirar esse véu dos nossos olhos. Que Deus nos abençoe a olharmos o mundo como Ele olha. E a nos dispormos a sermos sensíveis ao sofrimento humano como Deus é sensível, e sermos misericordiosos como Ele o é. Que Deus nos abençoe. Amém.